Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Robson Rosa aqui falando. Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre o Teorema de Tales. Essa aula consiste em fazer você perceber o que é o Teorema de Tales e também te explicar como aplicar o Teorema de Tales nas situações, beleza? Essa aula vai servir de base para que você aprenda posteriormente sobre semelhança de triângulos, beleza? Vamos parar de conversa e vamos partir para a ação. Vamos lá! Bom, para a gente entender o Teorema de Tales, a gente precisa primeiro entender os elementos que Tales fez uso para conseguir chegar a esse teorema, beleza? O primeiro elemento é o seguinte: o Tales pegou um conjunto de retas paralelas, o que ele chamou de feixe. Observa aí na tela, ó, esse conjunto de retas paralelas são as retas M, N, P e Q. Só para você que não lembra o que é reta paralela são aquelas retas que nunca se tocam, que não tem ponto em comum. Beleza? Então, Tales pegou um conjunto de retas paralelas e depois pegou uma reta transversal a todas essas paralelas, que aí no nosso desenho a gente chamou de T. Olha aqui, ó. Então, representando o que o Tales pegou, os elementos que ele pegou. Ó, retas paralelas M, N, P e Q e uma reta transversal a elas, T. Beleza, esse é o primeiro elemento. Qual é o segundo? Depois que Tales fez isso, Tales pegou uma outra reta transversal a esse mesmo feixe de paralelas. E aí no nosso desenho a gente está chamando de R. Olha lá. Então, dado o feixe de retas paralelas, que são essas retas aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, M, N, P e Q, Tales pegou duas retas transversais a esse feixe, as retas T e reta R. Bom, o que ele provou com isso? Ele chegou à conclusão de que todos os segmentos, os dois segmentos compreendidos entre duas paralelas, nessas retas transversais, são sempre proporcionais. Professor, não consegui entender nada. Então acompanha na tela no desenho que eu vou mostrar para você quem são esses segmentos proporcionais. Repara, ó, os dois vermelhinhos, ó, esse segmento que vai de A1 até A2 é proporcional a esse segmento aqui de baixo, ó, que vai de B1 até B2. Observa que esses dois segmentos estão entre essas duas paralelas, M e N. Da mesma forma, ó, se eu pegar esse outro segmento, ó, A2 e A3, ele vai ser proporcional ao segmento B2 e B3. Repara que esses dois segmentos que eu apontei de azul, eles estão entre as mesmas paralelas, que no caso agora é N e P. Então, meu aluno e minha aluna, você já está prestando atenção no outro conjunto de retas, no outro conjunto de segmentos que são proporcionais, ó, que eu estou apontando de verde para você. Olha aí, ó, esse segmento, ó, A3, A4, é proporcional a B3, B4. Reparou? Então, o Tales provou isso, que quando eu pego um feixe de retas paralelas, olha eu enunciando para você aqui o Teorema de Tales, ó, quando eu pego um feixe de retas paralelas e corto todo esse feixe por duas retas transversais, os segmentos entre duas paralelas em cada uma das retas transversais são sempre proporcionais 2 a 2. Olha aqui o balãozinho aqui em cima, ó, enunciando o Teorema de Tales. Beleza? Vamos continuar, porque na prática fica muito mais fácil. Mas antes da gente ir para a prática, eu tenho que mostrar para você como é que eu escrevo essa proporcionalidade. Acompanhe aí. Olha a proporcionalidade, como eu posso escrever. Olha aqui. Repara que as retas paralelas agora são as retas M, N e P. Tá vendo aqui, nesse novo exemplo? E as retas transversais agora são as retas R, S e T. Então, você já sabe que os segmentos entre as mesmas paralelas são X, A e Z. Da mesma forma, os segmentos entre as mesmas paralelas são Y, B e W. Aí você se pergunta, professor, mas não foi assim que eu aprendi na escola. Na escola eu aprendi assim, ó, que era X sobre Y é igual a sobre B, que é igual a Z sobre W, exatamente como está nessa bolinha aqui, ó. E esses segmentos X e Y não estão entre as mesmas paralelas. Como é que você está me explicando isso? Exatamente, meu aluno. Exatamente, minha aluna. Eu tenho que te explicar a definição e depois eu te explico as variações. Isso que você está vendo no balão azul é a variação do Teorema de Tales. Olha como é que fica a definição. Ó, eu tenho que escrever, se esses segmentos proporcionais têm que estar entre as mesmas paralelas, eu escreveria X sobre A
igual a y sobre b. Olha aqui, mas repara, se eu troco o a de lugar com y, eu fico com x sobre y igual a sobre b, exatamente como está aqui em cima. Então, dá no mesmo. A igualdade das frações é a mesma. Da mesma forma que se eu pegar a sobre z, que estão entre as mesmas paralelas, é igual a b sobre w, eu vou encontrar a mesma coisa que se eu trocar o b e o z de posição. Olha aqui, trago o b para baixo, vai ficar a sobre b igual a z sobre w, que é o que está na minha segunda razão. Então, na prática, meu amigo, na prática, minha amiga, você tem que se ligar no seguinte, para nunca esquecer quando principalmente as retas transversais se cruzam. Os segmentos proporcionais são sempre os segmentos que estão entre as mesmas paralelas. Beleza? Então vamos enunciar o teorema de Tales de maneira rápida e clara, para que você entenda e nunca erre nas provas, independente de como o desenho apareça. Beleza? O teorema de Tales é o seguinte: eu posso dizer que se eu tenho um feixe de retas paralelas cortadas por transversais, os segmentos entre as mesmas paralelas são sempre proporcionais. Beleza? Dito isso, vamos para o exemplo que você consegue compreender melhor. Vamos lá. Dado que R1, R2, R3 e R4, olha aí, isso aqui é a primeira coisa que você tem que identificar numa questão. Essas duas barrinhas simbolizam que as retas são paralelas. Então, o que ele está dizendo aqui em matematiquês, ao invés do português? Que a reta R1 é paralela à reta R2, que é paralela à reta R3, que é paralela à reta R4. Quase que não saiu. Observa que as retas que eu estou falando estão escritas aqui, na minha lateral. Olha aí, R1, R2, R3 e R4. Aí ele te pede, determine as medidas destes segmentos, x, y, z e w. Se liga, quando você olha para esse desenho na sua tela, você identifica que nesse desenho tem vários segmentos entre as mesmas paralelas. Olha aqui, vamos identificar cada um deles antes de escrever as proporções. Olha aqui, o segmento 3, na transversal A1, está entre as mesmas paralelas que o segmento X, na transversal A2. Assim como o segmento Y está entre as mesmas paralelas que o segmento 5 na transversal A2, assim como o segmento 12 está entre as mesmas paralelas que o segmento 8 na transversal A2. Deu para perceber? Quando eu comparo as transversais A1 e A2, eu consigo escrever um monte de proporções. Vamos escrever cada uma delas? Segmento 3 é proporcional ao segmento X, 3 e X, um na reta 1, outro na reta 2, entre o mesmo feixe de paralelas, assim como em matemática a gente escreve o igual. Y é proporcional ao 5. Reparou que eu tive que escrever primeiro o 3 e o Y em cima, porque os dois estão na minha transversal A1? Você precisa respeitar essa ordem. Se você começa escrevendo o tamanho do segmento da transversal A1 em cima, na outra razão, na outra fração, você precisa também começar com outro segmento dessa mesma transversal. Beleza? Então, eu escrevi minha primeira proporção. Vamos escrever a segunda? Olha aqui. Assim como o 12, que está na A1, é proporcional ao 8, que está na A2. Deu para perceber? Só entre a 1 e a 2, eu consegui escrever igualdade entre 3 razões. É uma proporção. E aí, quando eu tenho 3 razões iguais, você está vendo aí na tela, você pode resolver de duas em duas para descobrir o valor de uma das letras. Então, eu vou pegar duas para resolver o valor de uma das letras e depois eu substituo para encontrar o valor da outra. Beleza? Acompanha comigo aí. Vou usar primeiro essas duas aqui, Beleza? Olha aí, vou multiplicar em cruz, fazer o tal do cruz credo. Multiplico 8 vezes y, encontro 8y, que é igual a 5 vezes 12, 60. Para encontrar o valor de y, então, basta dividir 60 por 8, que não dá valor exato. Mas a gente pode simplificar por 2, encontramos 30
sobre 4, simplificando por 2 de novo, encontramos 15 sobre 2, e aí ou você deixa assim, ou você divide 15 por 2, 7,5. Beleza? Tranquilo? Aí eu já encontrei o valor da minha primeira variável, y igual a 7,5. Beleza? Agora, se eu colocar o 7,5 no lugar do y, eu consigo resolver para essa segunda proporção. Observa. Vamos lá, resolvendo a segunda proporção. Ó. 3 vezes 5, 15, que é igual a x vezes y. Só que o meu y era 7,5. Então, eu faço 7,5x. Beleza? Agora, o 7,5 que está multiplicando o x vai para o outro lado da igualdade, dividindo o 15. E aí, para encontrar o valor de x, é só dividir 15 por 7,5, encontramos 2, o nosso segundo valor, que eu vou escrever lá em cima. X igual a 2. Beleza? Até aí tudo bem? Você agora pode determinar o valor de z e de w por conta própria. Vou deixar esse exercício para você executar em casa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Não deixe de curtir a nossa página. Siga a gente em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram e também no Facebook. Professor Robson Rosa. E aqui no YouTube a gente tem o nome de Bizuzinho de Matemática com Robson Rosa. Beleza? Não esqueça também de ativar esse sininho aqui. E aí você vai ficar por dentro de todas as aulas que a gente publicar no canal. Beleza? Fique com Deus. Grande abraço.